retomar a programação enquanto os demais colegas estão retornando do COF. Agora nós vamos falar sobre redução de perdas técnicas e não técnicas a partir de monitoramento e balanços energéticos. Eu já estou aqui com o João Fonseca, que é especialista em inovação tecnológica da Neo Energia. Vou passar a palavra para ele. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez aí, gostaria de agradecer a organização do evento, é uma parceria já de alguns anos, né, que a gente vem tendo aí com o setor elétrico, nos eventos, né, que eles realizam aqui no PD, em São Paulo, os eventos itinerantes, né, do SINASE, né, que são as capitais aí dos estados brasileiros, e mais recentemente o CID, né, que é o Congresso de Inovação da Distribuição, que é um evento da ABRAD, mas que o setor elétrico também é em parceria. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana a gente falar de alguns projetos, né, nossos aqui na Energia e que podem, de repente, aí, servir como benchmark, como inspiração para outras empresas do setor. E como, né, já foi falado, a gente vai bater um papo sobre o modelo Perdas, né, o modelo Perdas, que é uma solução, né, um sistema de monitoramento de perdas que foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Neo Energia, mas que hoje já é uma realidade nos processos de negócio da empresa. Tá? Então, iniciando, né, falando um pouco aí sobre o Programa de PDI da Neo Energia, hoje a gente tem 20 projetos em andamento, né, são mais de 178 milhões em projetos contratados, né, esses 20 projetos representam 178 milhões de reais contratados e mais de 230 milhões investidos nos últimos 3 anos. Tá? Então, é um portfólio, né, de projetos que não só são inovadores, né, como também estão diretamente conectados com as necessidades dos negócios. Aí tem alguns eventos, premiações que a gente participa, né, eu mencionei o SINASE, o TID, tem 2 fotos ali de eventos aqui do setor elétrico, tá? E entre outros, né? O CEND, que a gente vai ver assim também. E quais são os nossos pilares, né? Na Neo Energia, o programa de PDI ele tem esses 4 pilares que eles traduzem assim, a nossa filosofia de trabalho. Tá? O primeiro pilar de inovação em rede, né, a gente atua como um hub de inovação em rede que conecta, né, as 28 empresas do Grupo Neo Energia, as distribuidoras, geradoras e transmissoras, que têm programa de P&D regulado, né, mais de 1.300 pesquisadores internos e externos e mais de 60 parceiros tecnológicos. Com relação ao desenvolvimento tecnológico, são mais de 60 produtos desenvolvidos e eles estão ali concentrados, né, o investimento está concentrado em tecnologias de alta maturidade, alto nível de maturidade, né? São 68% do investimento ali concentrados em TRLs iguais ou superiores a 6. Com relação à propriedade intelectual, né, que é um outro pilar para o qual a gente tem uma atenção especial, né, não só na proteção da propriedade intelectual do grupo, como também na vigilância ativa do mercado, né, para detectar impossíveis usos indevidos e também no respeito estrito à propriedade de terceiros. Né? Então, alguns números, são 117 registros de propriedade intelectual hoje na Neo Energia, entre patentes nacionais e internacionais, registros de software, desenhos industriais, inclusive marcas. E tudo isso culmina com a inserção desses produtos no mercado. Também faz parte da nossa filosofia fazer essa passagem dos produtos que são desenvolvidos para o mercado através de parcerias, né, que a gente estabelece com licenciados que fazem a exploração comercial desses produtos e remuneram a Neo Energia através de royalties. Então, são mais de 29 mil produtos comercializados que representam aí um faturamento superior a 146 milhões de reais e mais de 8,1 bilhões em retorno financeiro, seja através de royalties ou retorno financeiro direto dos projetos do portfólio. E falar um pouco do caso Godel, né? Talvez o nosso maior case de sucesso seja o Godel. O Godel é uma família de tecnologias para redes inteligentes, tá? E ele está concentrado aí em 2 grandes pilares, que são o Godel Perdas, né, do qual a gente vai falar um pouco mais hoje, e o Godel Qualidade, né, que também é uma solução composta aí por equipamentos,
né, e softwares, analytics. Então ele é uma solução completa para monitoramento de redes, tá? Então a gente tem, né, eu vou mostrar no próximo slide, todos os produtos ao longo do tempo, né, como eles foram desenvolvidos e lançados. Então a gente tem equipamentos, aplicativos, analytics, e ele é capaz de propor, quer dizer, a gente pode usar para planejar ações de melhorias, né, e também verificar os resultados dessas ações. Isso vai ficar mais claro aí ao longo da apresentação para o caso do Godel Perdas, tá? Ano passado, aqui no DI, a gente apresentou o Godel Qualidade. Aqui a linha do tempo que eu comentei com vocês. Então a gente tem aí, em 2015, o lançamento do Godel Smart Sensor no mercado, né? Mas é um desenvolvimento que iniciou muito antes, né? O projeto que desenvolveu o primeiro protótipo iniciou em 2005, portanto 10 anos antes do lançamento ao mercado. Em 2015 a gente fez o lançamento desse produto e ele tinha a funcionalidade, é um produto que está no mercado, tem a funcionalidade de detecção de faltas em tempo real e reporte dessa informação para o centro de operações. Mas já em 2016 a gente incorporou esse produto uma funcionalidade que era a funcionalidade de monitoramento de perdas. Então o Godel Smart Sensor Perdas ele já foi disponibilizado em 2016. Em 2018 e 2019, a gente avançou nos softwares e aplicativos voltados para o monitoramento de perdas. Então, a gente tem ali o PECOM, né, que é o motor de cálculo dessa solução do Godel Perdas, e o Analytics, que é onde a gente faz a visualização de todos os resultados e planeja as ações de combate às perdas. Daí, mais para frente, a gente teve, né, o Godel Multilink ali em 2021, que é um concentrador de medição. É um equipamento que a gente está entregando também ao mercado agora, né? Ele tem ali em 2021, né, com TRL7, agora a gente está entregando ao mercado em 2025, que é um equipamento que é capaz de fazer a interoperabilidade, né, de diferentes equipamentos de medição, inclusive medidores inteligentes de diferentes fabricantes, tá? E o Godel Smart Sensor para linhas de subtransmissão 6938KB também em 2021 com TRL7 e também em 2025 agora TRL9 entregando ao mercado, tá? E tivemos também ali mais voltados para a qualidade o Godel PQA900, que é um qualímetro de oscilografia contínua, que foi também apresentado aqui, que tem nos ajudado muito em análise de power quality na energia. E o Godel Conecta, que é um aplicativo para simulação da conexão de geração distribuída na rede elétrica e que está disponível nas 5 distribuidoras do grupo para todos os clientes nos sites. Tá? Então, esse é um panorama geral da família Godel. E, finalmente, a gente chega aqui no Godel Perdas. Né? O Godel Perdas, ele é composto, uma solução que é composta por 3 vertentes. Né? A gente tem aqui a vertente dos equipamentos, tá? Monitoramento e medição, onde a gente faz a medição em diferentes pontos da rede, seja de corrente de fator de potência, seja uma medição com um medidor. Né? Então, a partir das medições do Godel Smart Sensor Perdas e de todos os dispositivos de medição que estejam presentes na rede, validatores, chaves automatizadas, relés de proteção, todos esses equipamentos, todas as informações, né, todos esses dados, eles são utilizados pela solução do Godel Perdas. Tudo isso entra no motor de cálculo, né? Como eu falei para vocês ali, aquele Godel PECOM, que está embarcado no software de planejamento de rede, que é o SynapGrid, que é comercializado pela Synapsys, né, que está aqui. Vou mostrar depois os parceiros do projeto. Né? O sensor ele é licenciado para a Texis, que também está aqui, e o SynapGrid é o software da Synapsys, no qual está embarcado o módulo de perdas comerciais de perdas, né? O Godel Perdas, que é comercializado pela Synapsys, tá? E tudo isso depois vai, né, todos esses resultados dos balanços vai para esse Analytics, onde mensalmente, né, essas informações são atualizadas e a gente consegue ter uma visão geral da rede elétrica da distribuidora, tanto do ponto de vista de perdas não técnicas, quanto do ponto de vista de perdas técnicas. Falando individualmente um pouco sobre cada item desse, né, o Godel Smart Sensor Perdas, né, como eu falei, o primeiro protótipo lá, o início do desenvolvimento foi em 2005,
Em 2015, a gente lançou no mercado o modelo Smart Sensor MT, que tem a funcionalidade de detecção de faltas, tá? E ele faz também a medição de corrente de carga, com um erro inferior a 2%, tá? E em 2016 a gente agregou a funcionalidade de medição de fator de potência, que foi fundamental para que a gente pudesse fazer um monitoramento de perdas de uma forma mais assertiva, tá? Então, são dois produtos. Hoje, o produto o Smart Sensor Perdas, ele contempla todas as funcionalidades do MT, mais a parte de medição de fator de potência. Então, ele é um equipamento que tem dupla funcionalidade. Ele tanto faz a detecção de faltas, via protocolo DMP3, essas informações de operações, como ele também faz todas as medições que são utilizadas para o monitoramento de perdas. Então, isso é interessante porque é um investimento que já atende ali a duas demandas das distribuidoras. E hoje a gente tem ali mais de 28 mil sensores comercializados, sendo 14 mil para as empresas da Neoenergia e 14 mil para outras empresas do setor elétrico. Isso é interessante porque demonstra, né, que esses produtos, eles de fato foram inseridos no mercado e já estão aí ajudando os processos de negócios das empresas do setor. Algumas vantagens, né? Então ele é instalado sem necessidade de linha viva, apenas com uma turma, né, leve, com escada e bastante manobra, sem interrupção do fornecimento, com tempo médio de 30 minutos para a instalação. Então, aqui algumas fotos aí da instalação dos sensores. Aqui é o motor de cálculo, né? Então a gente tem aqui processamento, né, de 100% da rede, usando as medições do modelo perdas, e como eu falei, de outros dispositivos de medição, relés, ligadores. O cálculo das perdas técnicas reais por componente de rede, então cada trecho de média tensão, cada trecho de baixa tensão, cada estação de transformação tem a sua perda técnica calculada a partir das medições e da simulação de fluxo de carga. O cálculo das perdas não técnicas por segmento de rede medido. Então, se eu tenho um alimentador onde eu tenho 3 sensores instalados, eu consigo ter 4 trechos monitorados, né, cada um com a sua própria perda técnica e não técnica segmentada, né, granularizada. Porque eu tenho 3 sensores, eu tenho um trecho que é por diferença entre a medição geral do alimentador e os 3 sensores que estão instalados. Geralmente a gente usa a informação do relé de proteção. Como eu falei, embarcado no Sinap Grid, né, e possui integrações aí com GIS, BDGD, servidor de medições de sensores e alguns CFTPs, né, que a gente tem, né, integrado no caso da Neoenergia para consumo das medições dos outros dispositivos. Né. Geralmente vem buscada e vai via arquivo, né, para um servidor de transferência de arquivo e a gente consome esses dados. E o Analytics, né, que permite que a gente visualize os resultados, né, e faça o direcionamento das ações, permite que a gente mapeie ali as perdas técnicas e não técnicas, né, como eu mencionei, da maneira como elas são calculadas. A gente consegue priorizar as ações de acordo com o custo-benefício. Então, se eu estou olhando do ponto de vista de perdas não técnicas, eu consigo verificar onde estão as áreas com maior concentração de perdas, ou onde estão as áreas com maiores perdas por cliente, ou perdas por quilômetro de rede, a maior densidade da perda, né? Onde eu vou recuperar uma energia, talvez tendo menos trabalho. E a gente vai fazendo essas avaliações para selecionar os alvos ou os locais onde a gente vai atuar. Da mesma forma, para perdas técnicas, né? Então a gente consegue saber quais são as redes aí que de repente têm um maior potencial de redução de perdas técnicas a partir de uma ação de recondutoramento, ou que tem um maior potencial de redução de perdas técnicas a partir de uma ação de instalação de banco de capacitor. Então, diferentes ações são avaliadas, né? E a gente consegue ter diferentes rankings, tá? Possibilita o planejamento de ações para redução de perdas e os resultados históricos para verificação dos resultados históricos para verificação dos resultados das ações, né? Ou seja, não é uma simulação, que a gente faz a simulação e diz, vai dar tanto, e depois a gente acredita que deu tanto o resultado, né? A gente simula, diz vai dar tanto, e depois a gente mede esses resultados, porque a gente tem todos esses locais medidos, né?
Tem alguns gráficos aqui de cases, né, onde a gente consegue ver realmente a queda na corrente a partir da energização de um banco de capacitor. Então não tem como você discutir, é um resultado medido, né, que você está apresentando. Tá? Então, para fazer medição e verificação de performance, de resultado, ele também ajuda bastante. Aqui foi o primeiro case, a primeira prova de conceito que a gente fez lá em 2016, quando a gente iniciou o desenvolvimento do motor de cálculo. Tá? É um alimentador em Salvador, que a gente tinha, a gente fez a instalação de 2 sensores em derivações, tá? E a gente, numa dessas derivações, tinha também um conjunto de medição instalado, um conjunto de medição capsular. E a gente fez, né, o cálculo das perdas para essas 2 derivações, só a derivação aqui em amarelo, né, e a derivação aqui em vermelho. E esse trecho verde, ele teve a perda calculada por diferença entre o relé de proteção da subestação e os 2 sensores. Tá? E aí, qual foi o resultado dessa prova de conceito? Aqui nesse sensor 1, a gente tinha uma injetada de 797 mega, uma perda não técnica de 180 mega, tá? Que era 22% dessa injetada. Um trecho com 4.300 clientes de 14 km de rede. Era um trecho que a gente estava avaliando a possibilidade de realização de uma blindagem de rede. Só que aí, quando a gente vai para o trecho do lado, a gente vê que eles têm os mesmos 700 mega de injetada, mas a perda era muito maior, de 347 MB, que corresponde a 48% da injetada, e ele tem menos clientes que tem uma extensão de rede menor. Ele tem ali 2.700 clientes, pouco mais da metade, e 11,4 km de rede. Então eu iria, provavelmente, gastar menos para fazer uma blindagem de rede e ter uma recuperação maior do que se eu fizesse a blindagem no trecho amarelo. Né? E o que essa prova de conceito também nos permitiu concluir, né? Nos permitiu, como eu falei, a gente tinha um conjunto de medição instalado no mesmo ponto desse sensor 1 aqui. A gente comparou as medições, né? A gente comparou a energia injetada, que foi calculada pelo modelo perdas a partir da medição de corrente do sensor, com a energia medida do conjunto de medição. Então, uma deu 797 MB, a outra deu 783 MB, um erro menor do que 2%. Numa área que tem 48% de perdas não técnicas, esse erro não vai fazer a menor diferença no resultado da nossa análise. Então, a partir dessa prova de conceito, a gente foi evoluindo, né? Evoluindo o projeto, a gente foi implantando esse projeto na Neoenergia, pouco a pouco. E aqui a gente tem alguns números, né, que mostram como é que foi a evolução da aquisição de sensores. O projeto de P&D, ele foi encerrado ali em 2019, esse que eu mencionei que começou em 2016, onde a gente fez aquela prova de conceito, ele foi encerrado em 2019. Ele estava concentrado ali no desenvolvimento, né, do modelo Smart Sensor perdas, dessa funcionalidade de perdas e dos aplicativos. Mas desde 2017, a gente já começou a comprar sensor com CAPEX do negócio. Tá? Então, a gente já tinha o modelo Smart Sensor MT licenciado, incluímos, né, no contrato de licenciamento o modelo Smart Sensor perdas e começamos aqui a comprar sensores com CAPEX do negócio e a gente foi evoluindo, né, tendo hoje mais de 14 mil instalados nas 5 distribuidoras do grupo. Tá? E em 2023 a gente iniciou um projeto no portfólio de TI da empresa para a melhoria da infraestrutura de TI, né, que suporta aí, onde estão hospedados esses servidores, bancos de dados, né, e aplicações web, e para a implantação de um fluxo 100% automático para cálculo dos balanços. Né? A gente fazia até então, né, um cálculo assim, semi-automático, que é o que o próprio motor de cálculo embarcado no Synapse Grid possibilita numa máquina individual, né? E passamos tudo isso para servidores, né, com processamento automático, onde o usuário ele só faz agendar o balanço e aquilo vai ser processado e publicado para a empresa inteira. Tá? E hoje a gente teve aí, né, status atual, mais de 63 milhões de reais investidos em compras de sensores, 14 mil sensores instalados, mais de 1,5 bilhões de CAPEX e OPEX do negócio investidos nesse projeto de TI, e os balanços eles são calculados mensalmente para todas as redes de manutenção das distribuidoras desde 2018. A gente tem os prints aqui, né, do monitoramento de 3 das nossas distribuidoras. E falar de alguns cases, né, alguns resultados interessantes
que a gente teve com a utilização dessa tecnologia, né? O primeiro aqui, falando de fraudes em grandes clientes que foram detectadas e comprovadas a partir das medições dos sensores, né? E detectadas também com a utilização do Analytics, tá? O primeiro aqui foram fraudes que foram encontradas em diferentes hotéis da mesma rede, né, em Salvador, e a gente teve uma recuperação estimada de 4,5 milhões de reais nesse caso. Então, a gente conseguiu perceber, né, a partir da comparação da medição do cliente com a medição do sensor, que essa fraude era colocada em determinados horários, né, e em outros horários ela era retirada. Isso dificultava as equipes de campo encontrarem essa fraude. E a partir da medição fiscal a gente conseguiu comprovar. Houve uma outra fraude também no cliente de alta tensão, né, um grande cliente, um grande lava-jato em Pernambuco, né, onde a gente também identificou da mesma forma que a fraude era colocada em determinados horários, e a gente também teve aí, né, uma recuperação de 78 mil reais. Tá? Identificação dos períodos de manipulação com o sensor, e monitoramos o pós, né, que é uma coisa interessante também. Às vezes na inspeção você acha uma fraude, corrige, né, tira a irregularidade, vira as costas da demora, você não sabe o que aconteceu no outro dia, se essa fraude voltou, se não voltou, se você não voltar lá para olhar, você não vai saber. Com a medição fiscal você consegue monitorar isso através de tecnologia. Um outro case de blindagem de rede, né, então aqui são duas áreas, dois bairros, né, que foram blindados na Bahia, tá, onde a gente tem, né, o monitoramento, né. Aqui no primeiro caso, a gente tem o monitoramento antes da obra, durante a obra e depois da obra. Essas duas faixas verdes aqui representam o início e o fim da obra de blindagem. E a gente consegue ver claramente, né, uma redução da perda não técnica, que é a linha vermelha, um aumento da energia faturada, que é a linha verde, começa a encostar ali na curva da injetada, que é a curva azul, a linha azul. Né? E a perda não técnica que foi reduzida percentualmente de 48% para 16%, né? Nesse bairro 1. Aqui no bairro 2 o sensor foi instalado durante a obra, né? Então a gente não tem o histórico anterior ao início da obra, mas ainda assim a gente consegue ver, né, essa boca do jacaré abrindo, então a perda não técnica sendo reduzida e a energia faturada aumentando, encostando ali na injetada, tá certo? Então são dois cases interessantes aqui também do monitoramento, não só de áreas de mercado complexo para a gente selecionar os melhores locais para fazer blindagem, como também a medição do resultado da ação de blindagem de rede. Com relação a clandestinos, né, também mais dois cases aqui, um na ilha de Taparica, na Bahia, onde a gente, a partir da segmentação do alimentador com diferentes sensores instalados, a gente localizou aquele sensor que tinha maior concentração de perdas da rede. E quando a gente dá um zoom nesse sensor, na rede que é monitorada só por esse sensor, a gente identificou que tinham residências, né, no mapa aqui de satélite, na foto de satélite, que não tinha a cobertura da rede de média tensão. Quando a gente foi a campo, a gente encontrou uma concentração de clandestinos, né, que estavam ali puxando suas ligações irregulares das redes adjacentes, mas que não tinha rede da distribuidora ali atendendo essas unidades de forma regular. Do lado aqui, um bairro clandestino também que foi encontrado irregularizado, né, a partir das medições do sensor. A gente tem aqui esse gráfico de evolução das perdas, onde a gente conseguiu fazer uma redução de 130 MW para 47 MW. Era um bairro que tinha impedimentos, entraves ali, jurídicos e ambientais, e a partir do monitoramento de um contato, né, direto ali, em parceria com o jurídico da empresa e com a área de meio ambiente, a gente conseguiu as liberações para fazer a obra de extensão de rede e regularizar esses clandestinos, reduzindo a perda do local. E por último aqui, de perdas não técnicas, né, é uma análise que a gente fez de correlação entre a perda não técnica, né, apontada pelo sensor, né, pelo Godel Perdas naquele trecho, e o acerto das notas de inspeção e também o percentual de fraudes com relação ao número total de TOIs. Tá? Então, no primeiro caso aqui, apesar da correlação ela não ser tão clara, a gente consegue ver, né, um certo comportamento de que, né, ali entre 0% e 20% de perda não técnica do sensor está praticamente espalhado ali, né, em todas as faixas de acerto.
entre 20% e 40% já começa a ter uma concentração ali entre 10% e 20%, entre 20% e 30% de acerto. Eu já não tenho mais, né, quase que casos onde o acerto está entre 0% e 10%. A mesma coisa 40% a 60%. Já com relação à correlação, né, de fraude por TOI e da perda comercial, ela é mais clara, né? Então a gente tem ali, né, embaixo, por exemplo, para perdas comerciais entre 0% e 20% dos sensores, a gente tem 50% de fraudes com relação ao número total de TOIs. Quando isso vai aumentando, o percentual de fraudes também vai aumentando. Então, entre 20% e 40%, a gente tem 55% de fraudes, 40% a 60% são 88% de fraudes, e entre 60% e 80%, 100% de fraudes nos TOIs daquela região, né, que foram aplicados naquela região. E aí a gente parte para alguns cases de perdas técnicas, né? O título da palestra é redução de perdas técnicas e não técnicas, né? E aí isso é interessante porque a parte de perdas técnicas foi também uma quebra de paradigma na energia. Até então, a gente não tinha nenhuma tecnologia que abrisse a caixa preta das perdas técnicas, né? E com o advento, né, do desenvolvimento do modelo PERS, da implantação da energia, a gente passou a monitorar as perdas técnicas, todas as redes, olhando diferentes critérios, diferentes rankings, análises, e isso possibilitou com que a gente fizesse uma série de ações, né, para a redução de perdas técnicas e a gente obtivesse um resultado muito positivo. Tá? Então aqui, o primeiro case, né, do alimentador de Ibipeba, onde a gente era o alimentador campeão de perdas não técnicas na Bahia, de perdas técnicas, desculpe, na Bahia, e perdas concentradas no tronco, como é de se esperar, né, e um baixo fator de potência. Então, qual foi a primeira ação que a gente fez? A instalação de um banco de capacitor. A gente fez a instalação desse banco ali de junho para julho de 2019, né? Então já é uma utilização que já vem sendo feita há bastante tempo. E só com a instalação do banco a gente conseguiu uma redução de 1,7 GWh de perda técnica no ano. Tá? E aí foi o exemplo que eu mencionei, né, do gráfico de corrente, onde na energização do banco a gente já vê a corrente sendo reduzida. Né? Que uma medição comprova a eficácia da ação que foi feita. Mas não parou por aí, né? A segunda ação que a gente fez no mesmo alimentador foi uma ação de recondutoramento, tá? E aí a partir desse recondutoramento a gente, de novo, ali ela derrubou a perda técnica do alimentador de novo. Então a gente teve aqui essa perda técnica aqui no mês antes da ação ali, janeiro de 2019, era 1 GB no mês no alimentador. Depois das ações de instalação do banco e de recondutoramento, ela ficou em 0,3 GB no mês, tá? E aqui a gente consegue ver, mês a mês, como é que está o status da perda técnica nos trechos do alimentador. Então, em janeiro, aqui, todo o tronco vermelhinho, ali em dezembro, né, a gente já tem uma redução do trecho com perdas técnicas elevadas em função da instalação do banco de capacitor, e depois que a gente concluiu o recondutoramento ali em dezembro de 2020, né, praticamente o alimentador sem mais oportunidade de redução de perdas técnicas, tá? Um outro case, ainda sobre Ibipeba, né? Outros ganhos. Tá? Então, para além dos ganhos relacionados à redução de perdas técnicas, a gente também tem ganhos relacionados ao aumento da qualidade de fornecimento. Então, com a instalação do banco de capacitor, né, a gente conseguiu melhorar os níveis de tensão, reduzir as variações de tensão e os desequilíbrios das tensões. Então, a gente tem ali a linha vermelha, que é a energização do banco, como é que estavam as medições de um grande cliente dessa rede e como é que ficaram as medições de tensão depois. Da mesma maneira, as medições de corrente, antes e depois da instalação do banco, né, onde a gente conseguiu fazer uma redução do desequilíbrio de corrente nos 3 fases, né? Então isso também tem um ganho aí de melhoria da qualidade de fornecimento. E um outro case, né, dessa vez com redução de perdas técnicas na alta tensão, tá? Que a gente identificou, né, uma elevada concentração de perdas técnicas num sistema de 138 kV de Irecê, na Bahia, e fazendo análise desse sistema de 138 kV, a gente identificou uma oportunidade de, a partir de uma manobra de uma chave, ou seja, da mudança da topologia desse sistema de 138 kV, a gente reduzir as perdas técnicas, tá? Então, foi essa proposta de efetuar a manobra de transferência na estação de chaveamento de uma usina fotovoltaica conectada nesse sistema de 138, que era em Açuruá,
E a gente teve que fazer, na área de P&D, teve que fazer todos os estudos de conexão, né, dessa usina nessa nova topologia de rede, né, para a gente garantir que esse chaveamento não iria aí, prejudicar de uma maneira o sistema como um todo. E não só a gente conseguiu reduzir as perdas técnicas, como a gente também aumentou, né, a geração ali do cliente. Tá? Então aqui a gente tem essa manobra de transferência aí, onde a gente conseguiu fazer uma redução de 3,36 gigawatt-hora de perdas técnicas no ano. Tá? E aqui os resultados globais, né, a gente teve, do ponto de vista de perdas técnicas, mais de 800 ações realizadas, dentre instalação de banco, remonitoramento, priorização de obras, transposição de fases. Isso representou aqui mais de 136 gigawatt-hora de perdas técnicas reduzidas, que correspondem a mais de 25 milhões de reais de redução de custos com compra de energia ao longo dos anos aí de 19 a 22. E com relação a perdas não técnicas, foram mais de 46 gigawatt-hora de energia agregada ou recuperada, que corresponde a um aumento de faturamento de mais de 18 milhões de reais, já aí com o fechamento de 2024. Tá? E por último, né, os parceiros, né, que são licenciados ou que fizeram parte do desenvolvimento desses produtos, né, especificamente do Godel Perdas, a gente tem o Instituto Artec, que é uma ICT que fica em Curitiba, que é uma grande parceira do nosso programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação na energia. A Texis, que está aqui, né, representada, né, pelo pessoal aqui na frente, que é licenciada do Godel Smart Sensor, tanto o MT como o Perdas, e também participa dos projetos que será em breve, licenciada do Godel Smart Sensor AD, né, e do Multilink, tá? E a Sinapsis, que também é nossa parceira aí, né, e que tem o licenciamento do Godel Perdas e também do Godel Conecta, tá? Que é um outro produto da família Godel. Então, assim, panorama geral, né, de tudo que eu queria apresentar para vocês, foi bem denso, assim, eu acho que consegui mostrar, né, tanto a origem, a implantação e principalmente os resultados, os cases e os resultados globais. E assim, para quem for de distribuidora, né, ou consultor de distribuidora, eu acho que é muito interessante que vocês busquem conhecer mais, porque para a Neoenergia isso trouxe resultados muito positivos, né, e a gente acredita que eles podem, né, esses produtos podem trazer mesmos resultados aí para outras empresas do setor, para outras distribuidoras, porque no Brasil acho que quase todo mundo deve ter problema de perda, né? Então é isso, pessoal. Obrigado e à disposição. Obrigada, Renan. Agora nós vamos falar sobre transformadores de potência, oportunidades e desafios para os próximos anos. Eu vou convidar o Alexandre Rios Lopes,